mais um Papo Reto. Hoje eu tô aqui que nem o Star Wars, né? Atendendo a pedidos, agradecendo o pessoal aí, ó, da Casilar. Valeu, galera, obrigado. Também a Claro e a Gráfica Efeito Visual. E hoje, gente, tô recebendo aqui, que honra, ele, Sandro Rebeca. É um prazer recebê-lo aqui, querido. Prazer é todo meu, viu? Obrigado pelo convite. A gente trabalha tanto, né? Às vezes perde a oportunidade de falar com os amigos. Eu fico feliz de estar participando aqui do sucesso do seu programa aí. Estou muito feliz. Obrigado. Sandrão, fala pra gente aí. Você é nascido aqui em Vinhedo? Eu sou nascido em São Roque. Mas eu gosto de contar que eu nasci em São Roque, mas fui batizado em Vinhedo. Os meus avós já moravam em Vinhedo, né? Meu avô, ele era especialista em uva, então ele veio de São Roque para Vinhedo, trabalhar na Casa da Lavoura. Aí meu pai já trabalhava aqui em Vinhedo, né? Porque ele casa em 70, quando eu nasci em 72, meu pai já fazia trabalhava durante a semana, ia pro final de semana, minha mãe estava com os pais lá, com meu avô, né? E aí eu nasci em São Roque, mas logo depois estava nessa transição. Eu nasci em janeiro, em março a gente já estava morando aqui, fui batizado com o Monsenhor Favorino. Nem chegou a tomar vinho em São Roque? Ah, tomava até... Não tem um sobrinho, tem um primo meu magrinho, Adriano. Eu acho que eu fui magro só... Você ainda tem parentes em São Roque? Tem, minha família é de lá, né? Tenho primos, tios, continuam lá. Não mais na uva, né? Mas... E aí quando você veio para Vinhedo, você chegou a estudar nas escolas aqui? Estudei no SESI, né? Do primeiro até o oitavo. Depois no colegial eu já fui fazer na ETCAP. Mas eu nasci praticamente ali na Santa Cruz. Antigamente era o Rincão Gaúcho ali, onde é uma loja hoje. Aí a gente morava de aluguel numa casa dos fundos. Passei muita enchente lá na Barra Funda, né? Naquela época o Rio Pinheirinho tinha enchente, então chovia, a gente já... Eu tenho uma imagem ainda de meu pai... Ainda tem de vez em quando. Ainda tem, mas melhorou muito com a canalização, né? Mas naquela época não tinha isso, né? Então, meu pai fazia faculdade, eu lembro dessa imagem, nos anos 75, 78, né? Que eu já tinha uns 6, 7 anos. Aí a imagem da chuva causava um movimento diferente na família. Eu lembro do meu pai limpando uma TV, funcionou a TV até um tempo atrás aí que a gente acabou derrubando e ela quebrou, mas a chuva a gente passou maus bocados ali. Depois a gente mudou para o centro, então minha infância foi ali em SESI, né? Ali no Santana, ali na Santa Cruz. Aí a gente morou, acho que 6 meses ali no centro, perto da antiga Escola Santa Filomena, né? Meu avô morava ali. E a gente morou ali de aluguel também, porque meu pai conseguiu comprar uma casa. Né? E minha mãe contava uma história que ela tinha tanto trauma da enchente que ela quis morar num lugar muito alto. A gente foi morar na Planalto. Nossa. Ela comprou a casa na Planalto, eles compraram, né? Eu vivi 20 anos na Planalto e depois que eu casei vim aqui pro Alto do Morumbi. Alto do então, Morumbi. Conheço Vinhedo bem. E no SESI, quais professores que você lembra? Assim, lembro de todos. Para não ser injusto, talvez um ou outro que era substituto, mas ó, primeiro de ano eu fiz com a Melidiane, segundo ano com a Dona Beth, terceiro com a Dona Cacilda, quarto com a Dona Darcy Brisk, né, que é o nome da escola, inclusive. Depois no quinto ano, Maria Amélia, a Dona Berenice, o professor Zé Carlos, que convivem com a gente, né? A Dona Maria Silvia, de matemática, né? Então, uma homenagem aos grandes professores que eu tive ali. Fui muito feliz nos testes. Sandro, hoje você é professor, já você vai falar um pouco disso, mas assim, hoje você fala assim, poxa, quando eu era aluno, o professor ficava bravo quando eu fazia isso e tal. Tem alguma coisa que você faz? Já tive essa experiência de entender. Às vezes, a mente da gente é muito rápida, né? A voz não acompanha. Então, muitas vezes, a gente não presta atenção naquilo que o professor fala, e aí perguntas repetidas é o que mais deixa o professor, né? Você se esforça, prepara um trabalho, aí depois a gente fala um pouquinho desse tempo de pandemia, daí você monta um trabalho, aí o aluno pergunta assim, ô professor, mas é para fazer esse trabalho? Então eu lembro dessas fases assim, né? Eu lembro, eu tinha uma dificuldade com o inglês, era a professora Dona Cecília na época. E eu lembro que foi a única matéria que eu acabei ficando de recuperação, de inglês, né? E ela me falou uma coisa bem importante, assim, ela falou assim, pô, na sua vida, tudo aquilo que você fugir vai ficar mais difícil. Eu fugia do inglês, então
é consequência, né? Uma outra professora também, uma coisa que eu esqueci de falar, a dona Cidinha, que a gente até esquece que é professora. Cidinha eu convidei para vir aqui no Papo Reto, né? Lógico que nesse momento de pandemia, né? Sim. Mas já está com convite para vir aqui e eu vou fazer um desafio ao vivo, que ela vai puxar minha orelha aqui ao vivo, para relembrar, né, os velhos tempos. E aí... Tive aula com ela de OSPB, lembra? Organização Social e Política do Brasil. Nossa. Na Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Ela me ajudou a... Tem uma história bem legal que eu queria contar para você do SESI. O prefeito era o Jonas, né? Então ele foi fazer uma visita no SESI. Eu lembro bem, terceiro ano, era Dona Cacilda. A gente foi na quadra, não tinha cobertura, né? Assistiu a bandeira, acho que era a Semana da Pátria. E eu lembro que alguém perguntou, né? O Jonas estava com o microfone, né? A esposa dele perguntou: alguém quer falar alguma coisa? E eu ergui a mão, fui falar. Eu não lembro o que eu falei, óbvio, mas eu lembro da cara das professoras. Porque... assim, o que esse garoto tá fazendo aqui? E eu lembro da imagem, assim, então... Eu fui lá agradecer, né? Eu acho que eu tive essa oportunidade, né? Eu gostava muito do SESI. Era próximo da casa, né? Então, acho que isso é um caminho legal também. Você se identificar, né? Isso, com a escola, né? A escola, tipo, fazer parte é o que eu falo, às vezes a gente fala aqui nos programas, né, que antigamente os professores eram vistos como mestres, né, os grandes mestres eram meio que, quase que um segundo pai, uma segunda mãe, né, Sandro? É o que hoje as pessoas chamam de contraturno, né, que é interessante, é um conceito importante para a gente pensar a escola como um apoio maior, né, para a família, assim. Mas o contraturno não pode ser um tapa-buraco, né? Por que eu lembrei disso? Eu tocava fanfarra na época, então... A minha motivação de voltar à escola é porque a fanfarra era um prêmio para os alunos que se destacassem, né? O jogar bola lá com o Zé Carlos, a seleção, não era só os melhores na prática, mas você tinha que ter um bom desempenho para poder ser recompensado. Então, o contraturno ele vai funcionar se a gente conseguir entender que tem que ser um tripé, né? Família, escola e o aluno. Então, eu fui muito feliz ali, né? Gosto muito de lembrar o tempo do SESI. E aí, Sandro, você é um membro ativo da Igreja Católica em Vinhedo. Sua família sempre foi? Como foi? Sim, não diretamente, eu acabei trabalhando um pouco mais, e eu gosto de falar, na verdade, não é um trabalho, né? Que toda vez que a gente trabalha, a gente merece um salário, né? E na igreja a gente tem que ter um serviço pastoral, você tem que servir, né? É um aprendizado também. Toda vez que você for fazer um trabalho pastoral, você vai querer um salário pastoral, não dá certo. Então, se você servir, muda um pouquinho o conceito. Então, mas quando eu fiz a catequese, eu já morava na Planalto, e eu gostava muito de futebol também, Adriano. Né? Eu acho que você não faz ideia, mas joguei no Guarani também, ninguém acredita, né? Agora eu entendo porque eu nem vi, não sabia. Guarani ele jogou. Mas não é provocação. É aquele time que faliu. Na minha época não tinha foto, né? Então eu tenho uma foto só jogando. Tinha um cara tirando foto, filmando tudo, rádio, entrevistando o jogador. Não tinha selfie pra todo lado. E uma coisa, eu lembro dessa história que é interessante. Ali no Rociense, onde é o clube hoje, né? Tinha o campão, eu treinava com o seu Xene ali. Peguei o finalzinho da época do seu Xene. E pra mim foi muito interessante a minha ida pra igreja, né? Que você perguntou. Porque a gente fazia catequese no Cláudio Gomes. Então, pra mim, aquilo foi um trauma também. Porque minha mãe me tirou do sábado de manhã do futebol para ir fazer catequese no sábado de manhã. Então, a minha sala, a janela era de frente pro campo. Então, aquilo pra mim, eu não suportava ir na catequese. E a minha catequista, a dona Natalina, já falecida, nossa, uma bênção, um anjo na terra. Ela me cuidou tão bem, que daí eu comecei a perceber que aquilo era tão legal quanto o futebol. Não é? Bem justo mesmo, não era nem mais nem menos. Era tão legal como estar no futebol. E dali foi meio que uma consequência. Depois eu fui estudar, acabei estudando fora, e a minha ação prática começa quando eu volto da faculdade. Né? Eu fiz o SESI, depois eu fiz colégio técnico em Campinas, aí depois eu fui fazer faculdade de São Carlos. Então eu ficava final de semana aqui só. Quando já no quarto ano, que eu começo a fazer estágio em Jundiaí, eu ficava 3 dias aqui em Vinhedo e 2 dias em São Carlos. Então, nesse meio tempo, eu comecei a me aproximar da comunidade ali da Cascais, que é a São Judas Tadeu. Né? Grandes pessoas ali também me acolheram, Maria José, o seu Alfredo. Eles fizeram um convite, né, para os jovens lá, tinha um convite para fazer um estudo bíblico, né? E eu fui lá, caí de paraquedas lá e não saí mais, não é? Tive uma grande oportunidade, porque junto com isso a gente tinha um apoio muito grande do Mosteiro de São Bento, né? Peguei uma fase em Vinhedo com grandes sacerdotes ali, que eram mais do que sacerdotes, eram amigos mesmo, né? Dom Willi, Dom Léo, Dom Paulo, hoje, né, era jovem como a gente também. Então acho que isso foi me moldando. Foi assim que eu comecei a entender que a igreja era um pilar também que me fortalecia.
as pessoas não entendiam que eu fui fazer engenharia, né? E a questão teológica, ela é bem interessante mesmo, né? Pode gerar um conflito, a matemática, a ciência, sim. E eu descobri que não, dá para caminhar tranquilamente os dois juntos. Né? Depois eu fiz engenharia, depois fui fazer teologia também, que eu estava muito louco com a matemática, fui tentar, eu fiquei mais louco para acalmar o coração. E aí, na Santana, eu comecei a trabalhar mesmo, o Monsenhor era nosso amigo, né? Favorino, amigo da família, né? Então, tem uma história bem legal também da minha família, porque que a gente gosta tanto do estudo, da educação, que eu gosto de falar para incentivar as pessoas. A minha avó tinha uma loja ali na Manuel Mateus, onde foi uma época depois Unimed e tal, era a casa da minha avó, ela tinha uma lojinha, isso nos anos 80. E ela pegava o trem ainda, né? Então, uma vez por semana ela ia de trem para São Paulo, ali no Brás, trazia as roupinhas, vendia, então ela tinha os clientes, etc. Só que quando minha avó fez 80 anos, ela trabalhava ainda ativamente, continuava indo de trem para São Paulo. Nossa. Só que começou a acontecer alguns pequenos roubos ali. Chegou uma vez, a gente ficou preocupado, porque ela ia sozinha, né? Todo mundo trabalhava ou estudava. Aí eu lembro mais ou menos da história, o meu pai, a minha tia, né? Falando para ela, mamãe, né? O vovó, não vai mais, que tem gente roubando a senhora. Ela falava assim, não, só rouba porque precisa. Então a bondade... né? Então é uma... Levou a loja inteira, não, tadinho, acho que se mudou. Era a bondade ali, né? Ela não viu mal. Daí a gente falou, não pode mais ir para São Paulo. Ela falou, com uma condição, então, mas eu não vou ficar em casa. E naquela época, estava começando o curso da terceira idade na PUC, da faculdade da terceira idade. Então foi bem bonito, assim, minha avó em 81, ela entra na faculdade, em 83 ela se forma em assistência social. Né, comunicação social, não lembro bem o termo. E o Monsenhor foi padrinho dela, então foi uma experiência bem bonita. Ele chegava na igreja e ele falava assim, como é que tá minha filhadinha? Ela com 94 anos já, né? Então ele fazia essa brincadeira, então a gente conviveu com ele. Eu entrei naturalmente ali dentro da igreja, eu começo a trabalhar mesmo com o padre Passadori. Daí já como agente de pastoral, né? Trabalhei bastante na igreja ali, me ajuda a vencer algumas... E na questão de empresa, Sandro? Aí paralelamente, né, então eu continuei estudando, eu comecei a trabalhar na Plascar, 96. A Plascar é uma grande multinacional do ramo plástico. Então eu fiz uma faculdade de engenharia de produção de materiais. Dentro dos materiais você pode escolher cerâmica, metal ou plástico. Eu escolhi o plástico e eu fui trabalhar com injeção de para-choques, né? E ali me moldou, né? Fiquei 12 anos. Eu fiquei 10, depois eu saí, fiquei fora, voltei e fiquei mais 2. Então trabalhei na Plascar, depois fui trabalhar em Diadema, na Toro, sempre na autopeça. Eu já entrei nessa área da qualidade, que é minha paixão mesmo, a melhoria contínua. Só que trabalhar em Diadema não é fácil, viu? Eu era recém-casado, eu ia todo dia, voltava, saía às 4 da manhã, voltava às 7, daí eu inventei de fazer outro curso, aí fui fazer outra faculdade. Tô correndo o dia que eu vou fazer, mais um curso. Loucura. Mas quando você é mais jovem, né, você busca força, né? Sim. Aí eu chegava em Vinhedo, tomava banho, a esposa preparava um lanchinho, eu ia para Santa Bárbara do Oeste, voltava às 11, chegava aqui, até dormir, né, aquela adrenalina. Eu sempre dormi muito pouco, assim, né? É instintivo, assim, né? Não sei mais pra frente quanto que vai fazer falta, mas 4 horas eu já tô tranquilo de descanso. Aí eu fiquei nessa vida 2 anos. Aí, que na verdade, por que eu fui fazer esse outro curso? Porque a faculdade eu fiz Federal de São Carlos, assim, maravilhosa, sabe? E também é um incentivo para os jovens, eu nunca fiz um colégio pago. Né? O SESI sempre me deu o ETCAP também, então é o esforço, sabe? Tem que se esforçar para estudar. Por o exemplo da minha avó lá, que quando ela parou de trabalhar foi fazer a faculdade. Meu pai também começa a trabalhar, estudar com 13 anos, ele foi adotado, tudo, depois faz 2 faculdades. A minha tia também. Então essas histórias, elas não são só histórias, né? Molda a vida da família. Então saí dali, fui para Jundiaí, depois trabalhei em Diadema, mas eu quis sair da autopeça, eu tinha uma curiosidade. Né? Como engenharia, eu tinha essa curiosidade de ver o mundo fora da autopeça. Aí eu vim trabalhar aqui em Vinhedo, na Globo, na gráfica antiga Globo Cochrane, né? Para ver todo o sistema produtivo. E foi muito legal também, para mim, me enriqueceu para você ver ritmos diferentes. Mas eu senti falta da autopeça. Daí, em 2004, eu volto para a autopeça, eu vou trabalhar em Bragança, uma empresa, não vou fazer propaganda dos caras, né? Depois eu ligo para eles te ajudar. Se não for de telefonia, você pode falar. Mas o cara fala de telefonia e a gente corta também, eu edito. Não, vai que o cara, se eu falar bem dos caras, né, ele te patrocina. Pô, aí sim. Mas o legal dessa empresa é que eles fazem conectores plásticos. Então, tem uma curiosidade, né?
Abrir o capô do carro, você vai ver que tem vários conectores plásticos e chicotes elétricos. Chicote é o que faz a ligação. E eles montavam isso em Bragança. Injeção plástica também. Então eu volto para aquilo que eu tinha mais domínio. Então ali era muito interessante porque a gente fazia conector que controla o airbag, que é o acionador do airbag. Então é uma grande tecnologia. A gente controlava, uma curiosidade assim, eram peças que você tinha que ter uma rebarba menor do que 0,3 milímetros. É isso mesmo, 0,3 milímetros. Se a rebarba fosse maior, podia causar um curto-circuito ou impedir o acionamento do airbag. Então era uma responsabilidade também. E as máquinas que dão essa tecnologia. Aí eu saio de Bragança, daí eu vou trabalhar em Hortolândia. Aí eu fiquei mais 6 anos em Hortolândia, na Magnete Marelli, não é? Que é uma empresa conhecida também, né? Que faz toda essa parte de painel de instrumento, do grupo Fiat e tal. E aí já na melhoria contínua. Minha paixão é método de análise e solução de problema. Aí que eu gosto de trabalhar mesmo. Né? E aí, Sandro, hoje você dá aula no CEPROVI. Isso. Por que você dá aula lá? Sempre deu aula disso aí? Eu comecei a dar aula na igreja, na verdade, né? Na igreja? Na catequese lá antiga. Depois para as crianças. Depois eu comecei a dar aula para catequese juvenil, que é o Crisma, né? Então no Crisma a gente começou a desenvolver algumas palestras que, exemplo, né? O jovem tem aquela lenda que as pessoas... A sociedade acaba moldando, o jovem não quer saber de nada. Tem que completar essa frase. O jovem não quer saber de nada que não seja legal. O jovem quer saber daquilo que é legal. Então, eu trouxe junto com até o meu grande amigo também, Adilson Amato, a gente montou um grupo de catequese ali, que a gente começou a trazer a tecnologia para dentro da igreja. Então, lá naquela, vamos fazer uma conta, 98, 99, a gente já começou a trazer o PowerPoint. A gente já tinha um projetor, a gente conseguiu fazer uma vaquinha lá, vender pastel, vender doce, compramos um projetor para que os alunos conseguissem se envolver. E aí foi natural. Eu consegui colocar, daí são estudos, né? A gente trazia a música para dentro da igreja, não só a música chamada religiosa, mas a música, uma análise, né? Você pega uma banda lá da época, Legião Urbana, né? O que esses caras querem dizer? Será que ali é uma coisa boa, uma coisa ruim? Então você dá essa inspiração para a pessoa analisar. Com a música secular. E aí o que aconteceu? Naturalmente eu comecei a me envolver na igreja porque me fazia bem também. Né? Então ali muita gente rezava para eu ser padre. Muito legal essa história também. A pessoa rezava para eu ser padre. Tem uma grande amiga, ela é viva, não vou citar o nome dela. Todo sábado eu ia na missa, ela falava, tô rezando para você ser padre, tô rezando para você ser padre. Aí quando eu apareci com hoje a minha esposa, né, na época minha namorada, ela falava assim, eu tava rezando para você arrumar uma pessoa do bem. Então era minha amiga, ela rezava pro meu bem, assim, né? Aí eu conheci a Ana também dentro da igreja. Depois você começou a namorar, ela falou, tô rezando para que padre possa casar. Porque foi muito interessante essa transição, né? Eu brincava as minhas velhinhas da igreja, porque quando a gente começou a colocar tecnologia para o grupo de jovens, todo mundo quis. Quem que não gosta de assistir um bom filme, né? A gente estava falando de filme. Então a gente tinha o telão, a gente conseguia, o Padre João fez uma reforma bem legal, a gente tinha uma oportunidade na igreja de trazer as pessoas para ter aula. E ali eu comecei a dar aula, que você perguntou, né? Sim, então, naturalmente, eu fui crescendo ali. Depois, dentro da empresa, eu comecei a dar aula num projeto chamado Formare. Tanto na antiga Plascar, como depois lá na Marelli. Formare como se fosse um Senai, entre aspas. Então, tem um grupo de empresas que eles patrocinam alunos dentro das empresas. Que legal. Então era legal, a molecada fazia o colegial normal, o antigo colegial, né, o ensino médio, depois meio período tinha aula dentro da fábrica. E a gente como funcionário, eu podia uma vez por semana, às vezes 2 horas por semana, eu ia dar aula voluntário. Então era muito enriquecedor, porque uma coisa é você ver um curso, um exemplo, né? O menino está aprendendo mecânica no Senai, que é legal, escola conceituada. Só que ali a gente saía da sala já estava vendo a máquina do lado. Então as nossas aulas práticas eram no chão de fábrica, na linha de produção. Então o que acontecia? 80% dos alunos, geralmente média de 30 alunos por turma, 80% ficavam empregados já, porque ele passava 2 anos fazendo esse curso técnico dentro da empresa. Então ali também eu acabei adquirindo essa experiência e o gosto por dar aula mesmo. Depois eu comecei a dar aula, eu dei aula na faculdade de Vinhedo também uma época, mas ainda mais pra frente eu quero voltar a dar aula na faculdade, mas a minha paixão mesmo são os jovens. Você proveu, eu dou aula hoje de segurança do trabalho, logística, um pouquinho de administração, que aí vai toda essa área de qualidade, gestão de pessoas, segurança do trabalho, né? Basicamente toda essa questão voltada para a empresa mesmo.
ali que eu consigo ajudar um pouquinho essa galera aí. Ah, que bacana, Sandro. E aí, como que nasceu o desejo seu de ir para a política? A política foi uma história bem interessante, foi na igreja, na verdade, né? Então eu já atuava dentro, que eu contei para você, né, que a gente começou a montar os grupos, então a gente expandiu, né, saiu da catequese dos jovens, começou lá no pessoal da terceira idade, no grupo de noivos, casais, a gente começou a montar treinamentos, na época era o ano... Tinha o jubileu do ano 2000, lembra? Que o pessoal estava assustado, se ia dar bug nos computadores, tinha todo aquele... Então a gente se preparou 3 anos, né? 2000, 99 e 98. Então, na verdade, 97, 98, 99, para chegar no ano 2000. Então a gente ficou 3 anos montando esse tipo de palestras, que tinha o cerne principal era o Cristo mesmo, né? Era o fazer o bem, mas a gente abria, falou, como que é o Cristo na empresa, o Cristo na escola, então aquilo foi muito enriquecedor. Então o que aconteceu? Ali, naquela época, eu comecei a dar muito treinamento do social, né? Às vezes as pessoas, talvez por, né, um pouquinho do perigo da internet, né? O ter a informação curta que eu falo, né? Porque você precisa ter uma informação mais completa, né? Então a informação curta é uma frase, você fala assim, opa, já domina esse assunto, não pode. Então a igreja, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem um documento chamado Doutrina Social da Igreja Católica, né? A partir desse documento, lá dos anos 60, 65, né, que veio o Concílio Vaticano II, que é um grande movimento, né, para trazer as pessoas para a igreja, a partir dali ela começa a fazer uma tradução do que é ser o social. Então, todos os partidos, a gente tira as coisas ruins, né, porque é do mal, do humano, mas todos os partidos, eles nascem para fazer o bem. Se a gente pensar isso com clareza, né, a política partidária, ela é um complemento da política social. Então, naturalmente, eu fui estudar. Então, vamos falar, por exemplo, na época lá do Irmão de Rua. Né, vou falar uma coisa que não por vanglória, mas prático mesmo. Lá em 1988, 90, a gente já, depois dá um pulo para 95, a gente já acolhia Irmão de Rua aqui em Vinhedo, Adriano, já tinha. A gente fazia no centro de convivência antigo. E não era... Estava na igreja ali, essas pessoas. Hoje mesmo, né? A gente está, né, conversando aqui, o frio que vai fazer. E esse povo? Não é? A gente tem toda a teoria, a gente não sabe como tratar. A igreja tem um documento que fala isso. Então a gente foi estudar para tentar mudar as pessoas e a gente crescer. Então, naturalmente, eu falava muito da igreja, da política social, etc, etc. Aí um dia teve uma senhora da igreja, me ligou e falou assim, a gente queria que você fosse candidato. A gente conversou aqui. Daí eu falei assim, não, mas eu trabalho, né, eu não tenho esse tempo, não, tem que falar com o padre. E foi muito legal, que ela me falou uma frase quando a gente já falou com o padre. Na época era o padre João Passador, né? E ela, a pessoa, ela já faleceu, a Dita, né, que a gente tanto, né, todo mundo conhece, a famosa Dita do bar. Naquela época ela me cuidou muito, como um filho. Né? O André era como, né, o irmão e tal. A gente conviveu muito na infância, depois se afastou naturalmente por causa dos trabalhos. Então a Dita fez esse trabalho dentro da Igreja Católica. Ela me moldou e me incentivou, porque ela tinha essa participação política. Fui lá falar com o padre para fazer tudo certinho, e aí nasceu, né? E eu demorei para conseguir ganhar, vamos chamar assim, né? Porque eu competi 4 vezes para entender, né? Porque é um desafio eu falar daquilo que eu convivo, né? Dentro da Igreja Católica, para a gente é muito claro, as pessoas às vezes falam assim, mas a igreja tem que se envolver mais na política. A igreja nunca deixou de se envolver na política. A diferença é o envolvimento em política partidária. Por que a igreja não pode tomar um partido? Porque se ela, de repente, ela aposta as fichas no Sandro e por algum motivo o Sandro desvia do caminho. Então ela precisa apoiar a ideia. O Sandro apresenta uma ideia que nos representa. Então vamos trabalhar essa ideia para mais pessoas participarem. Então é bonito o conceito. Então naturalmente eu caí na política por causa disso. Lá em, acho que 96, comecei já a me envolver. Depois mais pra frente ali competindo mesmo, né? Que legal. 2000 foi a primeira? 2000 a primeira. Que bacana. Sandro, você tem uma família linda. Sim. E você tem uma filha especial. Isso. Como foi essa missão que você teve aqui na Terra? Pra gente, eu sempre tive muito ligado com a igreja, foi bem interessante também. Quando a nossa primeira filha, Maria Clara, está com 14 anos, ela tem síndrome de Down, né? Então quando a gente só descobriu a síndrome de Down no parto, depois do parto na verdade, vou contar bem rápido para você. Quando ela nasce, era uma terça-feira à noite,
ela vai pra... ficava, como é que chama aquele... Incubador. Não era incubador, aquele bercinho com luz amarela da ictirícia que eles falam, né? Uma proteçãozinha e tal. Então, quando ela nasce, encurtando a história, a enfermeira pega e leva ela para um lugar e ela fala assim para mim, naquela, né, eu acompanhei o parto, super corajoso, né? Tem aquela pressão, né, para você assistir e tal. E aí, o que acontece? A gente vai pro quarto, eu chego no quarto, a minha esposa vem a médica e ela começa a falar um monte de coisa da neném. Era meu primeiro filho, né? Não sabia se estava certa, não. E ela começa a falar, eu não lembro tudo. Só que daí ela falou uma frase que falou assim, vocês não perceberam nada diferente na filha de vocês? Aí eu olhei ali e falei, não, é o meu joelhinho, é um joelhinho, né, que nasce, né? Mas era o meu joelhinho, mas era meu. Falei, não vi nada, 2 perninhas, né? E não se assustem, eu gosto de contar dessa maneira mais brincalhona e lúdica, porque senão as pessoas se assustam e não é essa. A minha missão também é conscientizar as pessoas que a deficiência a gente tem que cuidar. Resumo da história, Adriano. A médica fala assim, ela tem característica de síndrome de Down. E sai do quarto. Aquele período ali, o chão cai. Tem até um filme interessante, vou dar uma dica, chama... Puxa vida, fugiu o nome agora. Do luto à luta, que esse é o sentimento. Então, quando fala que é síndrome de Down, é um luto, né? Todos os sonhos, passa tudo na cabeça. Puxa vida, será que ela ia fazer faculdade? Será que ela ia casar? Será que ela vai para a escola? Será que ela vai falar? Será que ela vai andar? Esse turbilhão de sentimento acontece tudo ali naquele momento. Então, é uma loucura, porque o chão cai e ela fala o seguinte, olha, a gente vai colher sangue, porque só sai o resultado definitivo quando faz um exame chamado cariótipo. O cariótipo é o que vai definir, porque vai contar os DNAs, né, para as pessoas entenderem. A síndrome de Down nada mais é do que uma variação no nosso cromossomo 21. Então, por isso que se vocês se atentarem, lá quando comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é o dia 21 de março, porque é a trissomia, os 3 cromossomos no local 21, por isso 21 do 3. Né? Até pedagogicamente para as pessoas, estou usando muito essa frase ultimamente, né? E que é uma outra coisa também. Antigamente as pessoas falavam, nossa, síndrome de Down, porque eles associavam o Down para uma coisa para baixo, pejorativa, né? Tinha até um preconceito, aquelas pessoas que são mongoloides, porque tinha o olhinho puxado do pessoal oriental. Então toda essa caminhada, ela é uma luta mesmo. Resumo da história nossa, daí demora 30 dias para ficar pronto o cariótipo. E a gente ficou naquela oração, pedindo para Deus, aquela luta, brigando, por que comigo, por que comigo, por que comigo? E aí, quando sai o resultado, a gente já estava mais ambientado, porque tudo é uma novidade, né? Ela vai mamar direito, ela vai respirar direito, ela dorme direito, a gente não sabia, né? Tudo esse movimento. Para encurtar a história, né, o que eu gosto de falar, daí depois de 2 anos, 3 anos na verdade, nasce o Miguel. E no período, quando a gente fica grávido, quando a Ana engravidou do Miguel, eu não conseguia rezar para que Deus não me desse uma outra síndrome de Down. Essa eu acho que é a maior tradução que eu posso contribuir para as pessoas entenderem. Então, quando de fato a gente percebeu que a síndrome de Down nada mais é do que um desafio de qualquer criança. As crianças, tem criança que precisa de um cuidado diferente para falar, um cuidado diferente para andar, para se alimentar. Então a síndrome de Down também é um cuidado desse. A gente precisa também enfrentar a deficiência e não escondê-la, que pode ser uma tentação, não é? Os nossos amigos, né, contemporâneos, na nossa idade, a gente não vê muitos amigos síndrome de Down, não é verdade? Ficava escondido dentro das casas. As pessoas não tinham também como cuidar. E uma bênção aqui em Vinhedo, né, a gente, logo com 3 semanas, a gente se inscreveu ali no Save, né? E com 3 semanas apareceu uma vaga para Maria Clara. Ela fez todo o diagnóstico, a gente já sabia que ela era síndrome de Down, e ela começa a participar do Save e ajudou muito. Porque o que os estudiosos conseguem provar hoje, que quanto antes você enfrentar o problema e começar a fazer as terapias, antes você vai ter um resultado. Hoje a Maria Clara, ela mexe no celular, ela pinta quadros, está na escola, ela vai no Darcy Brisk, está lá no 6º ano, com as amigas. É lógico que ela tem as dificuldades dela, mas ela está alfabetizada, né, malandrinha também, como toda criança. Né, esses dias eu estava brincando de mágica com eles e eu não conseguia acertar que mão que estava. Fui descobrir porque ela não punha mão nenhuma, ela escondia. Então ela é super sarrida. Eu brinco que ela vai ser a primeira
síndrome de Down que vai fazer stand-up comedy. Que legal. Né? Porque ela é super brincalhona. E eu gosto sempre de falar do Miguel, que isso é uma outra dica para as pessoas também. Ela rouba a cena, naturalmente, né? Porque o jeito dela é natural. A gente tem essa dúvida, né? O quanto que ela enxerga que ela é síndrome de Down. A gente não sabe, né? Porque ela se porta muito bem, sabe? Ela não tem vergonha, faz amizade. Então, nesse ponto a gente conseguiu ajudar muito bem a Maria Clara. O Miguel, que é o mais novo, as pessoas chegam e já vão na Maria Clara. Ô, Maria Clara, você tá bem? E ele passa a ser o excluído. Olha como é interessante a vida da gente, né? Quem precisa de mais cuidado, muitas vezes, é a família, né? Eu falei no caso do Miguel, mas eu também, a Ana também, como todos os pais, os irmãos da síndrome de Down. E o Miguel é um menino inteligente, tem o maior orgulho dele também, ele cuida dela também, muito legal, né? Com todas as dificuldades, né? Ele tem uma facilidade muito grande para música. O Miguel tá tocando já um pouquinho de ukulele, tá fazendo, né? E tanto é que na época, quando eu percebi isso, agora tá meio parado até, mas tem um blog lá, que é o capítulo ímpar, é da Maria Clara, porque ela nasceu primeiro, e o capítulo par é do Miguel. Eu vou contando, sabe, o ímpar e o par, as dificuldades, os desafios, as vitórias dos dois, né? Então a família cresce, né? Todo mundo cresce. Então eu só tenho a agradecer, na verdade, né? Os dois são demais. E eu já conheço você há um certo tempo e eu não sabia. Eu fui saber que você tinha uma filha quando eu fui secretário, que ela tinha uma piscina, e você sempre lá conversando, então eu fiquei sabendo. Porque também, e isso eu acho que, lógico que você jamais faria isso, mas você nunca utilizou como vitimismo, ai, coitado, ou isso também é algo que as pessoas precisam aprender, né? Preciso, eu sempre pensei muito isso também. Quando eu comecei a me envolver mais até na política, né, eu sempre tomei muito esse cuidado, para as pessoas não acharem, né, ou passar na cabeça das pessoas que isso era motivo da minha luta. E não é. Na verdade, Adriano, com todo o carinho assim, graças a Deus, a Maria Clara está muito bem. E a gente percebeu ao longo desse tempo, porque a gente acaba convivendo com outras famílias que precisam de ajuda, não é uma palestra que você vai, num curso que você vai. A questão da inclusão, ela precisa ser política pública. Não é? Então, graças a Deus eu pude trabalhar, dar um plano de saúde para Maria Clara. E quantas crianças não vão ter essa oportunidade? A Maria Clara hoje ela consegue se desenvolver na questão da escola, porque lá teve o SAVE com 3 semanas que ela já fazia fisioterapia, já fazia fono e já fazia na época psicopedagogia. Não é? Então hoje, se a gente não cuida do SAVE, por exemplo, o SAVE é uma instituição, é uma assistencial, não é? Se o SAVE acaba, se o lar acaba, entende? E as APAES, se elas acabam. Então hoje a gente está vivendo um tempo novo, que eu vejo que as discussões políticas, as pessoas, eu tenho desenvolvido um pouquinho essa teoria, assim, sabe? Que está muito legal as pessoas se envolverem na política. A gente tem que fazer um exercício de humildade para saber se a gente está no prézinho da política, se a gente está no primeiro ano, se a gente está no ensino médio, se a gente está na faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for falar de política pública, por exemplo, para a inclusão, você tem que ouvir as pessoas que são especialistas. Se vai falar de política pública para o esporte, tem que ouvir a pessoa do esporte, e assim sucessivamente, não é? Então a minha luta maior é para que a gente dê voz para essas pessoas. Não é? Porque a inclusão, ela passa por vários cenários, não é? São diferentes tipos de inclusão, desde a acessibilidade até a formação pedagógica. Vinhedo está passando por uma transição, gostaria de falar também. Maria hoje tem 14 anos, ainda tem bastante assistência, tem a escola, tem as entidades, mas quem já tem mais de 25, 30 anos, que é a inclusão, o que faz na nossa cidade, no Brasil como um todo, né? Como é que a gente cuida Antigamente a perspectiva de vida era mais curta, aquilo que a gente conversou um pouquinho. Não tinha terapia, as pessoas não sabiam como cuidar. Hoje não, está estendendo a longevidade. Isso. Como é que a gente vai cuidar? Tem acesso à saúde, né? Porque senão a vida tem que ser plena como um todo, né? Tem que ser digna para todo mundo. Então tem bastante coisa para a gente fazer, né? Tem muito trabalho ainda. Quando a gente cansa, você fala, opa, tem que trabalhar. E aí, Sandro, a gente está vivendo aí no mundo algo novo, né? Como que você enxerga isso? Não a autoridade, Sandro, o Sandro Rebeca. Como que o que você acha que é isso? Como que você...
esses dias eu estava até pensando, né? A minha especialidade mesmo, o que eu mais gosto de trabalhar, meu trabalho, eu dou consultoria num método que chama MASP, que é Método de Análise e Solução de Problema. Tem duas ferramentas que eu uso muito. Uma é chamada espinha de peixe, que as pessoas da indústria sabem, mas basicamente ele é o método de Ishikawa, que é um japonês que desenvolveu. Então, tudo é causa e consequência, tudo. Então, se a consequência ela não for bem estudada, as suas causas, essa consequência vai repetir, né? Para entender um pouquinho da pandemia. Então, a consequência hoje da gente ter um sistema único de saúde que está no limite é porque tem algumas causas. E o Ishikawa desenvolveu esse método, é bem interessante, né? São sempre 6 M's, que são as possíveis causas, que é o método, o meio ambiente, a matéria-prima, a mão de obra, a máquina, e sempre falta uma, quando a gente lembra, né? Que quando a gente está envolvido ali, o meio de medição. Então vamos trazer para a indústria, daí eu respondo a sua pergunta. Vou imaginar que a gente está trabalhando aqui e essa caneca aqui, quando ele for fabricada, ela tem uma trinca aqui na base. Por que trincou? Ou porque a máquina não funcionou, ou porque a matéria-prima era ruim, ou porque o trabalhador ali, o operário, não seguiu o método certo, ou não mediu. Então entende que interessante? Você descobriu a causa para que daqui a pouco não faça de novo esse problema. Isso dá economia para as empresas, para você não repetir os erros. E aí o que eu gosto de falar? Que do método acadêmico, você traz para a nossa vida. Então eu enxergo a pandemia com algumas situações. Algumas consequências hoje das pessoas não entenderem por que precisa de fato o isolamento. Por que as pessoas estão questionando a ciência? É lógico que se a gente cair em tentação, alguém vai levar para o lado político, mas a gente tem que fazer esse exercício e escapar só do lado político partidário. Por que a pessoa não acredita na ciência? Se eu ficar doente, ou se o meu filho ficar doente, eu não vou levar num advogado, eu vou levar num médico. Se o meu carro quebrar, eu não vou levar num pedreiro, eu vou levar no mecânico. O pedreiro vai, eu vou chamar ele para construir minha casa. Então por que as pessoas usam a ciência e não acreditam na ciência? Olha que interessante. Para a gente pensar, um exercício de humildade, para a gente pensar junto, para as famílias pensarem junto. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é a base do que a gente entende. E na consequência, eu vejo que é uma lição para a gente. Eu não estou tão otimista, né? Tem muita gente falando assim, o mundo vai mudar, assim, eu estou preocupado, sabe? Porque a mudança precisa de uma ação nossa. A mudança é particular, né? Eu preciso mudar para que o resto, como consequência, mude. Se a gente esperar que os outros mudem, é muito perigoso. Então, a sensação que eu tenho é que, infelizmente, a gente está vivendo causas e consequências e não resolve a causa verdadeira. Por isso que repete o problema. Exemplo, né? Tenho conversado, eu também sou autônomo agora, saí da empresa, né? Então, não consigo fazer treinamento, não consigo fazer palestra. Como é que você trabalha? Como é que você se sustenta? Está no limite, está todo mundo enxugando as economias, os microempresários, né, as empresas. Pessoal de evento. Se a gente pensar bem, é fato que pode, e a gente tem que pensar junto como voltar a trabalhar. Também sou favorável de um planejamento correto. Mas não é a única alternativa. Precisa cobrar o poder público federal. Tem dinheiro para isso. Sandro, mas por quê? Sem estender muito, mas pesquisar um pouquinho de pesquisa lá, você vai ver que tem muitas empresas, grandes empresas, que recebem isenção de alguns impostos, que algumas dívidas foram deixadas de serem cobradas. Então, esse dinheiro existe para cuidar do próprio povo, porque eu sempre explico assim, para quem não concorda e é democrático, né? Mas o meu modo de raciocinar é o seguinte: não tem dinheiro novo no mundo. Poucos países agora estão gerando moeda. Esse dinheiro já existia até 1º de março, antes da pandemia no Brasil, vamos pensar. E onde está esse dinheiro? Está no banco. Então por que empresas... Né, eu acho importante os bancos também, não é? Né, poderia discutir mais sobre isso, mais bancos seria interessante e tal, mas esse dinheiro existe. O dinheiro não está com o trabalhador, com o microempresário, porque de fato os grandes aí poderosos, quando eu falo, são grandes mesmo, né? 5, 6... famílias que dominam o país todo aí. Então esse dinheiro precisa chegar no microempresário, porque esse dinheiro gera economia. Então o que eu enxergo, né, o que mais me preocupa é as pessoas ainda não entenderem a importância mesmo, né, uma outra ferramenta bem rápida assim, que eu trabalho bastante, né, com método de análise e solução, é uma mais conhecida, que as pessoas ouvem, que é o 5S.
não é o S das palavras japonesas, mas em português são 5 sensos, que é a utilização, né, a organização, a limpeza, a higiene e a autodisciplina, que os japoneses usam. Então olha que interessante, lá nos anos 70 ele já falava que um dos métodos é a higiene. O trabalhador que se cuida, que vai estar saudável, ele vai trazer benefícios para a empresa. Então não tem escapatória. Para a gente sair da pandemia, eu quero crer que a vacina saia esse ano. Tenho lido algumas coisas e tem essa perspectiva, porque tem muito investimento, né? Mas até lá, o que a gente pode fazer de reflexão, como que a gente cuida daquilo que a gente está próximo, né? Precisa usar as práticas, vencer as tentações, né? Se você puder se isolar, se isole. Se não puder, cuide, o gel, a limpeza, porque a única alternativa, né, é uma doença muito forte, né? A gente precisa vencer de que maneira? É com a vacina. Enquanto isso, é a prevenção. Fala demais, né, Adriano? Não sei se não, mas tá ótimo. Agora eu não sei se você já assistiu algum quadro, tem um quadro aqui que é o Fala na Cara. Ah, é verdade, hein? Aquela hora que fica bonitão, que você fala, deixa eu ajeitar, hein? Capricha no Photoshop lá, hein? Fala na Cara. Fala, Adriano. E fica à vontade para responder. Você só ganhou a eleição por causa da igreja? Ah, não. Eu estive muito tranquilamente, assim. A igreja é a minha base com amor e carinho, assim, mas eu tive que trabalhar bastante para poder levar para as pessoas a ideia. Quando eu começo a dar aula, eu comecei a perceber que o evangelizar é muito mais do que a igreja só. Que é importantíssimo, importantíssimo a igreja. Que nos dá essa... É como se fosse a nossa casa mesmo, né? Onde a gente fortalece. Mas a hora que eu saí da igreja e fui evangelizar, no trabalho, no clube, na própria escola, aí que eu percebi que as pessoas começaram a me ouvir, né? Então a igreja ela é a base mesmo, mas eu tenho consciência que além da igreja foi aí que as pessoas conseguiram enxergar o Sandro e acreditaram, né, nas minhas ideias aí. Então é muito tranquilo essa. Eu brinco às vezes com algumas pessoas assim, quando a pessoa vai se lançar candidato político. Se algum amigo da igreja fala assim, eu quero sair, você fala, queima Jesus, você... Não, eu incentivo. Eu tenho, com muito orgulho, assim, até... existem algumas pessoas que se aproximaram, né, do meu trabalho, do mandato, e elas estão, né, caminhando, pensando, e vão ser candidatos, assim, pessoas que estavam comigo, assim. Então, eu acredito no seguinte, Adriano, que quando alguma coisa te incomoda, e você vai vou dar um exemplo, né? Você vai numa fila de banco, e aquela fila de banco não anda porque tem alguém atrapalhando, se eu não fizer nada, a fila vai continuar sem andar. Né? Seja uma pessoa que está cortando a fila, ou está no caminho errado. Então, eu acredito isso como conceito. Para que mude as coisas, as pessoas precisam se envolver e participar também. Porque senão fica muito cômodo, né? Uma época eu morava em São Carlos e a senhorinha que tomava conta da gente lá da casa, ela reclamava da televisão dela. A gente escutava ela gritando, xingando. Aí um dia a gente foi lá, daí falou assim, por que a senhora não muda de canal? Não é? Para não sofrer tanto. Daí ela falou assim, não, é porque eu gosto de ficar xingando aqui. Então é a opção. Ou você fica sofrendo, ou você muda de canal. Então eu enxergo que as pessoas se envolvem na política partidária também, que é uma parte dela só. E olha, eu vou confessar, viu, tem, com todo o carinho, um pouco que eu já conheci de deputado estadual, deputado federal, a gente não pode achar que é todo mundo ruim. A gente vê pelas nossas famílias. A política é reflexo da família, que é reflexo da sociedade, que é reflexo da igreja. Todo mundo é ruim? Você pode não concordar com algum ali que pense diferente, torce pro time diferente. Tem um mais chato, um mais nervoso, um mais quietinho, um mais bravo, um mais bonzinho. Então, um mais esperto, um mais malandrinho. É verdade. A gente sabe que assim, desde a infância, se tiver 10 brigadeiros e 11 crianças, tem 2 que vão ficar sem. Porque um vai pegar 3. O malandrinho tá ali. Então como é que você educa uma pessoa dessa? É lógico que é uma brincadeira, óbvio, né? Mas
faz parte da gente, a gente tem que educar esse povo. Tem um amigo meu, Sandro, que ele fala assim, que ele fala, esse país não tem jeito, porque um país, você vai num lugar, os caras precisam amarrar caneta, senão ele leva embora. Isso é interessante também, né? Eu gosto muito de falar isso também, cara. Às vezes as pessoas falam, não, porque o Brasil tá insuportável. Eu falo assim, eu não concordo com isso. Né? Você acha que eu tenho alguns primos que moram, né, nos Estados Unidos, né? E tem um na Inglaterra também agora, não é diferente da gente. O humano é humano. A diferença é a educação que você tem e os valores que você tem. Eu gosto muito de falar isso na minha aula. A gente negocia tudo, menos valores, Adriano. E é pra gente pensar isso. Com filho você pode negociar tudo, menos valor. Com o seu chefe, você pode negociar tudo, menos valor. Então os valores que a gente tem, se você não negociar, a pessoa começa a te dar mais atenção. Não é? Porque, dá um exemplo, né? As pessoas falam assim, tem... como que eles falam, né? Da política? Na política é tudo ladrão, tudo safado. Mesmo, saco. Tô lá desde o primeiro dia até hoje, não teve uma pessoa que veio me oferecer propina. Eu sou diferente, sou mais bonitão que os outros? Então essa lenda a gente precisa também. Eu não sou inocente também. É óbvio que a gente sabe que tem alguns caminhos que estão errados aí. Mas ou a gente se une e fortalece para que cada vez mais isso aí seja eliminado da sociedade. Porque a maioria das pessoas são do bem. Então a gente tem que unir forças. Porque eu gostava muito de um cara já falecido, Padre Léo, da comunidade Betânia. Né? Ele dá as palestras lá e tal. O Padre Léo falava assim, faz um buraco no fundo do seu quintal e deixa o buraco lá, você vai ver como enche de lixo. Se você não for lá limpar. Assim também é a nossa vida. Se tiver um buraco ali e ninguém cuidando, vai encher de lixo. Aí não é demagogia, nada disso. Precisa trabalhar. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa boa também. Não é? A gente vive numa cidade muito boa, nem por isso que a gente vai achar que está tudo normal. Não é? Eu tenho muita tranquilidade para querer o melhor para os nossos filhos. E passa pela política também. A gente une forças aí. Acho que é o caminho, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente deve desconfiar de quem elogia tudo e de quem critica tudo. Não tem como só extremos, criticar, né? Não tem como só elogiar. Tá tudo lindo, maravilhoso. As duas coisas você tem que falar, pera, não é bem assim. Lembrando do Padre Léo, tem uma história bonita que é Jesus está disfarçado na minha casa. Quem puder, olha aí no YouTube do Padre Léo, fantástico essa história. Jesus disfarçado em casa, uma baita de uma lição de vida. Assina embaixo já contando spoiler da sogra, a hora que ele fala da sogra. Nossa, fantástico. Sandro, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir, conhecer um pouquinho mais a sua história, agradecer novamente pela sua presença aqui e fique à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas. Vou olhar para a câmera agora, né? Eu que agradeço, Adriano. Eu enxergo que existem muitas pessoas que aparecem na vida da gente, né? E você é uma delas, né? Não teria por que fazer elogio se não fosse verdade. Que às vezes a gente não tem tanto contato, mas quando se encontra para conversar parece aquela amizade antiga, né? Porque tem assunto, né? Então o que eu queria deixar de mensagem para as pessoas que nos assistirem é que cada vez mais a gente pode pegar essa oportunidade da pandemia e pensar nas nossas famílias mesmo, sabe? Tem muita gente precisando de um ouvido, uma palavra de conforto. A gente está passando por um momento psicológico diferente, mas eu quero crer que a gente precisa acreditar que dá para fazer coisa boa. Então a minha mensagem para as pessoas é que nesse tempo ainda, que vai durar mais um pouquinho a pandemia, que a gente possa sair melhor do que a gente chegou. Eu gosto muito de um conceito da melhoria contínua, né? Quando nasce o Kaizen, que é uma palavra japonesa, o que você vai fazer melhor hoje que você fez melhor que ontem? Mas se a gente olhar, é bíblico, né? O próprio Cristo já nos ensina. Então, tem que acordar amanhã e falar assim, o que eu vou fazer melhor hoje? E aí, naturalmente, reflete nas pessoas. Então, obrigado aí, contem comigo. Obrigado, Sandro. Leva um presente do nosso programa, em nome de Gráfica, o efeito visual. Sandro Rebeca foi o convidado de hoje. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.